Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kátia, de Língua Portuguesa, e hoje trabalharemos com a frente 3, a análise de texto. Vamos dar continuação aos nossos estudos com o módulo 5, tudo bem? Eu tenho algumas dicas a apresentar para vocês antes propriamente da análise dos textos da prova do Enem. Primeiro, a gente sempre tem que lembrar que a prova do Enem exige um sujeito crítico. O Enem precisa que o aluno saiba analisar, interpretar os textos e mais, seja um sujeito extremamente informado. O Enem irá perguntar para vocês questões, situações que estão além do material didático. É importante lembrar que o vestibulando é o sujeito mais informado, com todas as notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Então aqui nós vamos exercitar diversos trabalhos, exercícios do Enem em anos e edições anteriores, para que possamos analisar de forma significativa. Acompanhem comigo a leitura do texto 1. Farejador de plágio, uma ferramenta contra a cópia ilegal. No mundo acadêmico ou nos veículos de comunicação, as cópias ilegais podem surgir de diversas maneiras, sendo integrais, parciais ou paráfrases. Lembrando a vocês, por favor, que a paráfrase é reescrever um texto com suas palavras, mas mantendo a ideia original. Para ajudar a combater esse crime, o professor Maximiliano Zambonato Pezin, engenheiro de computação, desenvolveu junto com seus alunos o programa Farejador de Plágio. Até aqui, tudo bem? Descobrimos que um professor, junto com seus alunos, desenvolveu um processo para detectar plágio em trabalhos acadêmicos. O próximo parágrafo é toda a tese, é a parte mais importante do texto, é a ideia central a ser defendida. Acompanhem. O programa é capaz de detectar trechos contínuos e fragmentados, frases soltas, partes de textos reorganizadas, frases reescritas, mudanças na ordem dos períodos e erros fonéticos e sintáticos também, tá bom? Aqui está a tese do nosso texto, a parte mais importante que vai nos ajudar na hora de resolver o exercício, seguindo a nossa leitura. Mas, como o programa realmente funciona? Considerando o texto como uma sequência de palavras, a ferramenta analisa e busca trecho por trecho nos sites de busca, assim como um professor desconfiado de um aluno faria. A diferença é que o programa permite que se pesquise em vários buscadores, gerando assim um número maior de resultados. Nós temos que analisar o texto, partir do pressuposto do texto. Aquilo que você sabe externamente sobre um farejador de plágio não será utilizado nessa análise. Caiu no Enem de 2018, então vamos analisar as questões. A questão e as alternativas. 1. Segundo o texto, a ferramenta farejador de plágio alcança seu objetivo por meio da letra A. Seleção de cópias integrais? Não. Aqui ele diz que é capaz de identificar palavras recombinadas, uma outra ordem das palavras, por sons. Então, não é somente de cópias integrais. B. Busca em sites especializados. Não. O professor criou um programa no universo acadêmico ao lado dos alunos. C. Simulação da atividade docente. Aqui não falamos nada sobre a docência, nem a atividade em sala de aula. Tá? É para identificarmos projetos e trabalhos plagiados. D. Comparação de padrões estruturais. É exatamente isso. Pode ser o som, pode ser um trecho em ordem inversa, pode ser uma expressão copiada, uma frase inteira, um parágrafo ou 20 linhas. Ou a estrutura desse sistema consegue encontrá-los, tá bem? Vamos verificar por que a E está errada. Identificação de sequência de fonemas. Não é apenas o som que pode identificar o plágio, nós temos outras combinações estruturais que o professor criou ao lado dos alunos no programa. Tudo bem? Vamos juntos agora para a questão 2. A Associação Brasileira de Letras lança novo concurso cultural. Conte o conto sem aumentar um ponto. Aqui você precisa só lembrar que o Twitter em 2018 nós utilizávamos 140 caracteres e agora trabalhamos com 280. Essa aqui é a prova de 2018, então teve essa pequena mudança no mundo, tá bem? Em relação ao Twitter. Vamos seguir o texto. Em razão da grande repercussão do concurso de microcontos do Twitter da ABL, o AB Letras, a Academia Brasileira de Letras lançou no dia do seu aniversário de 113 anos um novo concurso cultural, intitulado Conte o Conto, sem aumentar um ponto, baseado na obra A Cartomante de Machado de Assis. Vocês precisam lembrar desse conto,
principalmente que trata de uma história, na verdade, né, um triângulo amoroso. Rita, casada com Vilela, se envolve com Camilo, o amigo de infância de Vilela. E eu tenho certeza que vocês já fizeram essa leitura, nós sabemos de um final trágico dessa história. Então aqui você terá que contar, segundo o texto, em 140 caracteres, um novo desfecho para essa história. Conte o conto sem aumentar um ponto. Tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante, de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres, ou até um pouco menos, inferior, que Machado conclui em seu trabalho, ou seja, 1778 caracteres. Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá também ser seguidor da ABL UAB Letras. Então, vamos seguir. E a resposta dessa questão está desde o título, tá? A inovação do concurso, então a resposta que o Enem vai buscar está desde o título nesse caso. Comigo. 2. O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo, suporte, para um concurso literário por causa do quê? Letra A. Limite pré-determinado de extensão de texto. É verdade? Sim, nós limitamos a 140 caracteres, então a letra A é a correta. Mas eu vou verificar com vocês por que as outras estão erradas, tudo bem? B. Interesse pela participação de jovens. Aqui não colocou um limite específico de idade. Um adulto pode participar desse concurso. C. Atualidade do enredo proposto. A ideia não é atualizar o final do projeto machadiano. A ideia é que você utilize esse espaço mais curto de projeto de texto. D. Fidelidade a fatos cotidianos. Ele não pede que você seja fidedigno a fatos do cotidiano. Em nenhum momento o concurso sugere isso. E. Dinâmica da sequência narrativa. Não envolve a sequência narrativa. O candidato tem liberdade para trazer a sequência narrativa. O mais importante é que ele limite o número de caracteres. Tudo bem? Uma questão tranquila e tenho certeza que vocês acertaram. Vamos para a terceira agora, falar um pouco sobre o caráter e a postura do brasileiro. O Enem vai perguntar para a gente como que o brasileiro se comporta. Aqui nós vamos discutir o fato do brasileiro parecer um homem hospitaleiro e, na verdade, ser intolerante. Acompanhe o texto comigo. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, segundo a obra de Sérgio Buarque de Holanda. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho de 2016, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e a homofobia. Foram identificados 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa, disposição do preconceito e da discriminação. Então, o brasileiro cordial, hospitaleiro, a democracia racial, que foi apresentada por esses autores, hoje um estudo científico comprovou para a gente que não, que no Brasil isso é diferente, que um número considerável, 84% das abordagens analisadas foram negativas. Então muda bastante essa ideia. Vamos analisar as alternativas juntos. 3. Ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa no jornal O Globo em plataformas virtuais, o texto faz o quê? Vamos acompanhar. A. Minimiza o alcance da comunicação digital. Não, aqui ele valoriza a comunicação digital, fazendo estatística a partir dela, tá? B. Refuta ideias pré-concebidas sobre o brasileiro. Ele nega as ideias pré-concebidas sobre o brasileiro, tá bom? Aqui ele está apresentando para a gente mais uma vez que o brasileiro, bem diferente do hospitaleiro, hoje faz parte de um número significativo de pessoas intolerantes, principalmente nas redes sociais. Mas vamos verificar as outras porque estão erradas. C. Relativiza a responsabilidade sobre a noção de respeito. Não existe relativação. Aqui ele deixa claro que essa intolerância é algo ruim para a população. Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. No caso, ele refuta, tá bom? Ele discute, ele nega aquilo que foi apresentado pela sociologia, mostrando como o brasileiro se comunica em pleno século XXI, tá? Expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento.
Eles, na verdade, o texto expõe para a gente a eficácia do estudo, a porcentagem analisada e um brasileiro nada cordial. Tudo bem? Próxima. Agora nós vamos analisar a tecnologia junto com a comunidade indígena, tá? E acompanhe. Aqui tem uma pegadinha nos enunciados, então eu quero todo mundo atento comigo agora. Para que serve a tecnologia? Computador. Com os computadores e a internet mudei muito. A Lian de hoje é totalmente diferente daquela de antes da informática. Me abriu portas e, além de tudo, fui aceita por pessoas que achavam que não iriam me aceitar. Com a internet, viajei o mundo. Fui até Portugal e a África. Eu nem sabia que lá a realidade era tão forte. Perto deles estamos até muito bem. Diz a Tânia Lian Silva, 26 anos, Índia, Pancararu. Aqui, ela cede uma entrevista, dizendo quão o computador é importante para a rotina dela, para o dia a dia, para o trabalho. Então, aqui ela está valorizando essa comunicação através da internet, de conhecer outras nações, outros continentes. Então, a internet, na verdade, facilitou o cotidiano, a vida da comunidade. TV, vamos ver agora qual a relação com a TV. Eu gosto muito de televisão, assisto a novelas, me divirto muito. Mas, ao mesmo tempo, sei que aquilo tudo que passa lá não é verdade. É tudo uma ilusão. Valentina Maria Vieira dos Santos, 89 anos, Índia, Funio, da aldeia Xixi-Aclá. Aqui ela está dizendo, então, que ela tem total consciência de que o que ela assiste é uma ficção, mas é um ótimo entretenimento. Aquilo a diverte, faz com que ela tenha um contato maior com a tecnologia. MP3 Player, para a gente fechar o texto. Cuido do meu tocador de MP3 como se fosse um tesouro. É um pendrive simples, mas é muito especial para mim. Nele ouço músicas indígenas e bandas da própria aldeia. Ele vive emprestado porque acaba sendo a diversão da aldeia inteira. Uso até para exibir uns vídeos que baixo da internet. Basta colocar no aparelho de DVD com entrada USB que tenho. Jailton Pancararu, 23 anos, Índio Pancararu. Aqui então ele está dizendo que ele compartilha esse MP3, esse avanço tecnológico com toda a comunidade e que é importante para a divulgação, inclusive, de músicas indígenas e bandas da própria aldeia. Vamos verificar agora o que o exercício pede para a gente. Os depoimentos apresentados no texto retratam um modo como diferentes gerações indígenas relatam suas experiências com os artefatos tecnológicos. Os comentários revelam, letra A, uma preferência pela possibilidade de uso do computador. Em nenhum momento eles falaram que preferem utilizar. Não foi essa voz utilizada. E sim mostraram pra gente a utilidade dos produtos tecnológicos no dia a dia. Então a A está errada. B, um elogio à utilidade da tecnologia no cotidiano indígena. Exatamente. Todos eles mostraram alguma função para os produtos tecnológicos utilizados. Vamos conferir as outras. Uma crítica à própria identidade antes da inclusão digital. Não existe crítica, e sim uma valorização, um comentário do quão útil para eles é os produtos usados na aldeia, o MP3 Player, a TV e o computador. O gosto pela ilusão de telenovelas, transmitidas pela TV. Olha lá, ela fala que é tudo uma ilusão. Então, a Índia, ela tem certeza que aquilo que ela vê não é verdade. Então, também errada. E o desejo de possuir um aparelho importado. No texto, em nenhum momento é mencionado o desejo de consumo dos indígenas. Então, essa não tem como a gente colocar como nem próxima de uma questão aceitável, uma alternativa aceitável. Tudo bem? Então, a correta é a letra B. Vamos para a questão 5 agora. Não há dúvidas de que, nos últimos tempos, em função da velocidade, do volume e da variedade de geração de informações, questões referentes à disseminação, ao armazenamento e ao acesso de dados têm se tornado complexas, de modo a desafiar homens e máquinas. Por meio de sistemas financeiros de transporte de segurança e de comunicação interpessoal, representados pelos mais variados dispositivos de cartões de crédito a trens, aviões, passaportes, telefones celulares, circulam fluxos informacionais que carregam o DNA da vida cotidiana do indivíduo contemporâneo. Para além do referido cenário informacional contemporâneo, percebe-se nos contextos governamentais um esforço gerado por leis e decretos. Grifa, por favor, leis e decretos. Ou mesmo por pressões democráticas, vamos grifar a pressão democrática também,
em disseminar informações de interesse público. Muito bem. Disseminar informações de interesse público. Então, o texto está apresentando para a gente a ideia de que é importante uma relação de transparência entre o poder público e a população. No Brasil, está em vigor, desde maio de 2012, a Lei de Acesso à Informação número 12.527. Em linhas gerais, a legislação regulamenta o direito à informação, já garantido na Constituição Federal, obrigando órgãos públicos a divulgarem seus dados. Grifem, por favor, obrigando órgãos públicos a divulgarem seus dados. Tudo bem? Seguiremos agora. Quinta questão. É um texto fácil, é um texto elucidativo, pura análise e interpretação. 5. As tecnologias de informação e comunicação propiciam à sociedade contemporânea o acesso a grande quantidade de dados públicos e privados. De acordo com o texto, essa nova realidade promove, comigo, letra A, questionamento sobre a privacidade. Ele não questiona a privacidade. Ele lá no começo do texto, ele já meio que deixa claro para a gente que a privacidade é violada de alguma forma, mas que a população sentia a necessidade de uma relação mais transparente com o governo. B. Mecanismos de vigilância de pessoas. Aqui em nenhum momento foi citado nenhum mecanismo de vigilância, e sim a exigência da população por uma comunicação. C. Disseminação de informações individuais. Não é discutido aqui no texto, na tese, essa conquista de informações não autorizadas. D. Interferência da legislação no uso de dados. Nenhuma interferência da legislação. A legislação veio para ceder à transparência, tá bem? Então, a correta é a letra E. Transparência na relação entre governo e cidadãos. Tudo bem? Vamos juntos para a sexta questão, por favor. Até que ponto replicar conteúdo é crime? A internet e a pirataria são inseparáveis, diz o diretor do Instituto de Pesquisas americano Social Science Research Council. Há uma infraestrutura pequena para controlar quem é o dono dos arquivos que circulam na rede. Isso acabou com o controle sobre a propriedade e tem sido descrito como pirataria, mas inerente à tecnologia. Então, replicar um conteúdo é crime. O texto traz para a gente essa tese. Essa é a ideia central. E, principalmente, concentrada em a internet e a pirataria são inseparáveis. Se são inseparáveis, como o mercado deve agir diante disso? Vamos seguir. O ato de distribuir cópias de um trabalho sem autorização dos seus produtos pode sim ser considerado crime, mas nem sempre essa distribuição gratuita lesa os donos dos direitos autorais. Pelo contrário, agora nós vamos ver uma pessoa que disponibilizou gratuitamente o seu trabalho e que as vendas físicas aumentaram. Então, encontrou uma outra maneira de lidar com a situação. Acompanhem. Veja o caso do livro O Alquimista, do escritor Paulo Coelho. Após publicar para download gratuito uma versão traduzida da obra em seu blog, Coelho viu as vendas do livro em papel explodirem. Então, aqui nós temos um novo jeito de pensar a propriedade intelectual. Podemos pensar que Paulo Coelho já sabia que as pessoas iriam propagar, divulgar e conectar aos outros as obras dele. Então, ele decidiu que, se eu não consigo controlar isso, ele mesmo divulgou no próprio blog. E deu certo essa campanha porque o livro físico aumentou a venda, tá? Então, vamos analisar aqui. De acordo com o texto, o impacto causado pela internet propicia o quê? Letra A. Banalização da pirataria na rede. Não, ele discute essa pirataria com a gente. B. Adoção de medidas favoráveis aos editores. Os editores nem são citados no texto. A gente não discute qual é a função do editor aí. C. Implementação de leis contra crimes eletrônicos. Também não foi discutida as leis que hoje existem ou que precisam de aprovação. D. Reavaliação do conceito de propriedade intelectual, com o exemplo do autor Paulo Coelho. Quando o autor trabalha com direitos autorais de uma outra forma, de uma forma muito mais relativa, ofertando o seu livro gratuitamente, isso muda, tá bem? Vamos verificar aí só para garantir. Ampliação do acesso a obras de autores reconhecidos. Aqui a gente não discute a ampliação. Quem fez isso foi o autor Paulo Coelho. Ele não apresentou nenhum outro autor para a gente. Tudo bem? Vamos para a última questão de hoje. Texto para o teste 7. Hoax, como é chamado qualquer boato ou farsa, na internet,
Pode espalhar vírus entre seus contatos. Falsos sorteios de celulares ou frases que Clarice Lispector nunca disse são exemplos de hoax. E nós encontramos significativamente pelas redes sociais frases atribuídas a Clarice Lispector. Trata-se de boatos recebidos por e-mail ou compartilhados em redes sociais. Em geral, são mensagens dramáticas ou alarmantes que acompanham imagens chocantes, falam de crianças doentes ou avisam sobre falsos vírus. O objetivo de quem cria esse tipo de mensagem pode ser apenas se divertir com a brincadeira, de mau gosto, prejudicar a imagem de uma empresa ou espalhar uma ideologia política. Se hoax for do tipo phishing, derivado de phishing, pescaria em inglês, o problema pode ser mais grave. O usuário que clicar pode ter seus dados pessoais ou bancários roubados por golpistas. Por isso, é tão importante ficar atento. Então, ele deixa claro para a gente que nós temos que analisar. Vamos grifar comigo, por favor? Aqui, ó. Nós hoje trabalhamos com boatos recebidos por e-mail ou compartilhados em redes sociais. E nós vamos analisar o que o Enem pede. Ao discorrer sobre hoax, o texto sugere ao leitor como estratégia para evitar essa ameaça. Letra A. Recusar convites de jogos e brincadeiras feitos pela internet. Aqui ele não diz para você recusar, e sim ele sugere ao leitor que ele analise o que ele recebe. E que ele saiba pesquisar, verificar, as famosas fake news. Tudo bem? B. Analisar a linguagem utilizada nas mensagens recebidas. É isso mesmo. Ele pede que você, como sujeito crítico, saiba analisar aquilo que recebe e não clique em qualquer notícia, qualquer boato, qualquer citação que receber. C. Classificar os contatos presentes em suas redes sociais. Ele não sugere para você falar, não, essa pessoa divulga notícias falsas, então eu vou salvar dessa forma. Ele não faz essa sugestão. D. Utilizar programas que identifiquem falsos vírus. Não pede, não sugere que você faça o uso desses programas. E. Desprezar mensagens que causem comoção. Também não. É importante você pensar que algumas mensagens que causam comoção, são verdadeiras e são importantes, tá bem? Então, a correta hoje é a letra B. Por hoje é só, gente. Bons estudos, bom trabalho. Tchau!